amigos, e hoje, 19 de fevereiro de 2025, e o The New York Times, sim, o New York Times fez uma matéria sobre o nosso iluminado ministro Alexandre de Moraes, dizendo que o grupo de mídia de Trump processa juiz brasileiro que avalia a prisão de Jair Bolsonaro. No dia de hoje, Alexandre de Moraes foi falado pela imprensa ao redor do Brasil e do mundo porque uma ação foi ajuizada contra ele lá nos Estados Unidos e todo mundo não acreditava no que estava vendo até então. Mas eu não podia perder essa oportunidade, então eu fui atrás dessa ação e aqui está ela na sua tela, a ação original. E nós vamos falar um pouco sobre o que está escrito aqui. Primeiro, vamos aqui à identificação das partes. E como vocês podem ver, Rumble and Trump Media e Technology Group Corp. versus Alexandre de Moraes, juiz do Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil. E aqui tem uma introdução, aqui fala um pouco sobre as partes, e aqui traz fundamentos, e em seguida as alegações factuais. E eles escrevem tudo o que vem acontecendo com a rede social e também como as decisões de Alexandre de Moraes atingem diretamente a Truth Social de Donald Trump. E na página 29 temos então as causas dessa ação. E traz então a primeira causa, e na página 31 a segunda causa, na página 33 a terceira causa e na página 35 a quarta causa desta ação. E ao final, ela é subscrita por alguns advogados com escritório em Nova York, como, por exemplo, Martin De Luca e Matthew Schwartz. Então, meus amigos, nós temos aqui a ação original da Rumble and Trump Media versus Alexandre de Moraes, que foi proposta lá no distrito da Flórida. E agora eu vou trazer para vocês um pouco desses comentários e vou utilizar como fundamento essa matéria aqui do site UOL, que diz o seguinte: em ação judicial, empresa de Trump acusa Moraes de fabricar jurisdição. A empresa de mídia do presidente Donald Trump, dona da rede social Truth Social, entrou com uma ação judicial na Justiça dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa petição foi protocolada no Tribunal Distrital da Flórida junto com outra rede social, o Rumble, e acusa o magistrado brasileiro de censurar ilegalmente conteúdos de um comentarista político conservador exilado nos Estados Unidos, leia-se o jornalista Alan dos Santos, e também é acusada de tentar impor jurisdição estrangeira sobre empresas norte-americanas. Mas o que aconteceu? As empresas argumentam que Moraes exigiu em fevereiro a remoção de contas e conteúdo de um usuário identificado no processo como dissidente político A, leia-se jornalista Alan dos Santos. E segundo essa ação, o jornalista Alan dos Santos teve suas contas suspensas sem aviso prévio, medida que, segundo as empresas, fere a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Essas empresas também dizem que as ordens de Moraes atacam proteções constitucionais fundamentais. A ação também afirma que Moraes teria ignorado tratados internacionais como, por exemplo, o Tratado de Assistência Jurídica Mútua e a Convenção de Haia. E nesse ponto, a ação comenta que, em vez de seguir os canais diplomáticos formais, o ministro teria ordenado diretamente a empresas norte-americanas que bloqueassem perfis e removessem conteúdos sem aval da Justiça dos Estados Unidos. Ou seja, segundo essa petição, Alexandre de Moraes teria burlado o caminho legal e, assim, caído na ilegalidade, uma vez que não tinha autorização da Justiça dos Estados Unidos. Ou seja, Alexandre de Moraes deu um passo além do que podia. Também a petição observa que os pedidos de Moraes não se limitam ao público brasileiro, ou seja, não se limita àquilo que está dentro do Brasil, mas impõe uma proibição completa sobre o conteúdo de dissidente político A, sem restrição geográfica. E sobre isso há aqui um trecho dessa petição que diz o seguinte: Alexandre de Moraes dirigiu sua conduta contra corporações sediadas na Flórida, tentando impor suas ordens por meio de